Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, A Batalha entre o Bem e o Mal. O politeísmo deu origem não só a religiões monoteístas, como também a religiões dualistas. Estas reconhecem a existência de dois poderes opostos, o bem e o mal. Ao contrário do monoteísmo, o dualismo acredita que o mal é um poder independente, nem criado pelo Deus bom, nem subordinado a ele. O dualismo explica que todo o universo é um campo de batalha entre essas duas forças e que tudo o que acontece no mundo é parte dessa batalha. O dualismo é uma visão do mundo muito atraente, porque tem uma resposta simples e sucinta para o famoso problema do mal, uma das preocupações fundamentais do pensamento humano. Por que há mal no mundo? Por que há sofrimento? Por que acontecem coisas ruins com as pessoas boas? Os monoteístas têm de praticar uma ginástica intelectual para explicar como que um Deus onisciente, todo-poderoso e perfeitamente bom permite tanto sofrimento no mundo. Uma explicação conhecida é que essa é a maneira que Deus encontrou de dotar os humanos de livre arbítrio. Se não houvesse mal, os humanos não poderiam escolher entre o bem e o mal. Por conseguinte, não haveria livre-arbítrio? Isso, no entanto, é uma resposta pouco intuitiva que imediatamente levanta uma série de novas perguntas. O livre-arbítrio permite que os humanos escolham o mal? Com efeito, muitos escolhem o mal, e de acordo com o relato monoteísta padrão, essa escolha deve ter como consequência a punição divina. Se Deus soubesse de antemão que determinada pessoa usaria o livre-arbítrio para escolher o mal, e que, em consequência, ela seria punida, por isso com torturas eternas no inferno. Por que Deus a criaria? Os teólogos escreveram inúmeros livros para responder a tais perguntas. Alguns consideram as respostas convincentes, outros não. O que é inegável é que os monoteístas têm dificuldades de lidar com o problema do mal. Para os dualistas é fácil explicar o mal. Coisas ruins acontecem até mesmo com as pessoas boas, porque o mundo não é governado tão somente por um Deus bom. Há um poder maligno independente à solta no mundo. O poder maligno faz coisas ruins. O dualismo tem suas próprias desvantagens, embora ofereça uma solução para o problema do mal, é incomodada pelo problema da ordem. Se o mundo foi criado por um só Deus, fica claro por que razão trata-se de um lugar tão ordeiro, onde tudo segue as mesmas leis. Mas se o bem e o mal lutam pelo controle do mundo, quem faz com que se cumpram as leis que governam essa guerra cósmica? Dois estados rivais podem lutar um com o outro, porque ambos obedecem às mesmas leis da física. Um míssil lançado no Paquistão pode acertar alvos na Índia, porque a gravidade funciona do mesmo jeito em ambos os países. Quando Deus e o diabo lutam, a que leis em comum obedecem? A quem decretou essas leis? Assim, o monoteísmo explica a ordem, mas não o mal. O dualismo oferece uma explicação para o mal, mas não para a questão da ordem. Há uma maneira lógica de resolver essa charada. Afirmar que há um único Deus onipotente que criou o universo inteiro, e ele é um Deus maligno? Mas ninguém em toda a história teve estômago para tal crença. As religiões dualistas floresceram por mais de 1000 anos, em um momento entre 1500 a.C. a 1000 a.C. Um profeta chamado Zoroastro ou Zaratustra teve voz ativa em algum lugar do centro da Ásia, e seu credo passou de geração para geração, até que se tornou o mais importante das religiões dualistas, o zoroastrismo. Os zoroastristas viam o mundo como uma batalha cósmica entre um Deus bom, Ahura Mazda, e o Deus mau, Angra Mainyu. Os humanos tinham de ajudar o Deus bom nessa batalha. O zoroastrismo foi uma religião importante durante o Império Persa Aquemênida entre 550 e 330 a.C. A mais tarde se tornou a religião oficial do Império Persa Sassânida de 224 a 651. Ele exerceu grande influência sobre quase todas as religiões subsequentes do Oriente Médio e no centro da Ásia, e inspirou uma série de outras religiões dualistas como o gnosticismo e o maniqueísmo. Durante o século III e IV, o credo maniqueísta se alastrou na China até a África do Norte
e por um momento pareceu que derrotaria o cristianismo para se tornar a religião predominante do Império Romano. Mas os maniqueístas perderam a alma de Roma para os cristãos e o Império Sassânida Zoroastrista foi derrotado por muçulmanos monoteístas e a onda dualista se acabou. Hoje apenas um punhado de comunidades dualistas sobrevive na Índia e no Oriente Médio, e, no entanto, a onda cada vez maior dos monoteístas não eliminou verdadeiramente o dualismo. O monoteísmo judeu, cristão e muçulmano absorveu inúmeras crenças e práticas dualistas, e algumas das ideias mais elementares que chamamos monoteísmo são, na verdade, dualistas em origem e espírito. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus acreditam numa poderosa força do mal, como que os cristãos chamam de diabo ou Satã, que pode agir autonomamente, combater o Deus benévolo e criar destruição sem a permissão de Deus. Como pode um monoteísta aderir a tal crença dualista, que aliás não é encontrada em lugar nenhum do Velho Testamento? Logicamente é impossível. Ou você acredita em um único Deus onipotente, ou você acredita em duas forças opostas, nenhuma das quais é onipotente. Porém, os humanos têm uma capacidade incrível de acreditar em contradições. Então, não deveria nos causar surpresa o fato de milhões de fiéis cristãos, muçulmanos e judeus conseguirem acreditar ao mesmo tempo em um Deus onipotente e um diabo autônomo. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus chegaram a imaginar que o Deus bom até mesmo precisa de uma nossa ajuda em sua luta contra o diabo, o que os inspirou, entre outras coisas, a convocar os jihads e as cruzadas. Outro conceito dualista essencial, em particular no gnosticismo e no maniqueísmo, era a nítida distinção entre corpo e alma, entre matéria e espírito. Os gnósticos e os maniqueístas afirmavam que o Deus bom criou o espírito e a alma, ao passo que a matéria e o corpo foram criação do Deus mau. O homem, de acordo com essa visão, serve como um campo de batalha entre a alma boa e o corpo mau. De uma perspectiva monoteísta, isso não faz sentido. Por que distinguir tão nitidamente entre corpo e alma, ou entre matéria e espírito? E por que argumentar que o corpo e a matéria são maus? Afinal, tudo foi criado pelo mesmo Deus bom, mas o monoteísta se deixou cativar pelas dicotomias dualistas, precisamente porque elas os ajudavam a resolver o problema do mal. Desse modo, tais oposições acabaram por se tornar pilares do pensamento cristão e muçulmano. A crença no céu, o reino do Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que tampouco afirma que a alma das pessoas continua a viver após a morte no corpo. Na verdade, o monoteísta, tal como se desenvolveu ao longo da história, é um caleidoscópio de legados monoteístas, dualistas e politeístas que se misturam sobre um único conceito divino. O cristão típico acredita no Deus monoteísta, mas também no diabo dualista, em santos politeístas e em fantasmas animistas. Os estudiosos das religiões têm um nome para essa aceitação simultânea de ideias diferentes e até mesmo contraditórias, e a combinação de rituais e práticas tirados de fontes diferentes. Sincretismo. O sincretismo religioso talvez seja, de fato, a única grande religião mundial.